Porque o ato de escrever é, antes de tudo, um ato de resistência, é um ato revolucionário, né? É um ato de insistência para que se mude esse panorama. O poeta Aderaldo Luciano é o nosso convidado de hoje do Conversas com quem escreve. Muito bem-vindo, Aderaldo. Aderaldo, sabe-se que se lê muito pouco no Brasil. As últimas pesquisas indicam que pelo menos 70% da população, o que é um número significativo demais, nunca comprou um livro na vida. Eu pergunto a você o seguinte: faz sentido ser escritor no Brasil numa realidade como essa? É uma pergunta um tanto quanto difícil, né, de se refletir, porque bate lá dentro de nós, né, que escrevemos, né? Um cenário desses, né, um cenário não favorável, um cenário desfavorável, né, mas que nos impele a praticar o nosso ofício. Porque o ato de escrever é, antes de tudo, um ato de resistência, é um ato revolucionário, né? É um ato de insistência para que se mude esse panorama. Uma coisa também, professor, é a gente dizer, olha, se lê pouco no Brasil. Outra coisa é a gente dizer que 70% dos brasileiros nunca compraram um livro. Então nós temos leitura e compras, nós temos literatura e mercado. Porque 70% não compraram um livro não significa dizer que esses 70% nunca leram, nunca se debruçaram sobre um livro. E é por isso que se fala tanto contra, né, essa coisa de desautorizar, né, a democratização da leitura a partir da distribuição de PDFs, de livros digitais pela internet, né, que a gente sabe que existe isso. As faculdades, por exemplo, nós que somos de um tempo da faculdade em que era difícil comprar livros, estudantes, a gente trabalhou muito com Xerox. Toda faculdade tinha uma reprografia onde a gente ia buscar esses livros que nós não tínhamos. Muitos desses livros não chegavam pelos interiores. Eu tenho andado pelo Brasil, participando de feiras, de livro em pequenas cidades, e vejo sempre que há muito uma vontade de se ler. Os professores pelo Brasil, no Brasil profundo, né, dão murro em ponta de faca para promover a leitura. Então a gente pega na Paraíba, por exemplo, a cidade de Boqueirão, uma pequena cidade encravada no Cariri, que tem anualmente a sua festa literária. Em Itabaiana, no Sergipe, também, né, anualmente, de 2 em 2 anos, tem uma Bienal de livro lá, com autores locais produzindo, lançando seus livros. A última que teve, aproximadamente 100 autores lançaram seus livros e tiveram o respaldo do público. Porque a gente sabe que o livro é muito caro no Brasil. Então a democratização do livro é uma das premissas para que se aumente, né, esse percentual de leitura. Porque, veja bem, entre o escritor, entre o autor e o leitor, existe um valão, existe um fosso. É necessário que se crie uma ponte, que se construa uma ponte transitável, facilmente transitável, para que o que o autor escreve chegue ao leitor. Muitas vezes há esse tipo de problema. Não é porque o brasileiro lê pouco, né? O problema, para mim, está num outro patamar. É a pergunta: por que o livro não chega na mão dos brasileiros que leem pouco? Escrever para você é prazeroso? É puro deleite? Ou, como muitos pensam, é um verdadeiro gozo? Essa aí é uma outra questão, né, também muito complicada e que varia de autor para autor. Tem autores que dizem que é um tormento escrever.
Tem outros que dizem que é muito bom, é prazeroso. Ariano Suassuna dizia que era prazeroso, que ele conversava com os personagens. João Ubaldo Ribeiro também dizia que era muito bom, né, que os personagens tomavam vida e ele dialogava e ficava difícil para ele, inclusive, matar um personagem, porque os personagens não queriam morrer. Né? Já Raquel de Queiroz disse uma vez que era muito complicado escrever, que era doloroso, né, que suava e tal. E João Cabral também, né, dizia, olha, escrever é um ato, né, não é um ato apenas de inspiração, mas é trabalho. Então tem vários caminhos para os autores dizerem se é prazeroso ou se é, né, ou se é mais um trabalho braçal mesmo, um trabalho difícil de ser feito. Eu acredito, em mim, ele tem essas duas faces. Né? Escrever para mim é prazeroso, mas também é complicado, é trabalhoso. Mas é trabalhoso como todo ofício, né? Porque você levantar cedo, sair de casa, né? O trabalhador, vamos pensar no trabalhador comum, ele acorda cedo, pega a condução e vai trabalhar, e trabalha o dia todo, volta de noite para casa. Né? Para mim, escrever é um prazer, mas também uma dor, porque eu tenho um problema muito grande, né, de gestar muita coisa, e essas coisas demorarem a sair. E isso vai me aperreando, vai me deixando muito nas minhas crises de ansiedade. Mas escrever é bom. Mas também não é tão bom, né? Porque eu queria um dia acordar e não precisar escrever, e de repente o prazo, as pessoas me ligando, me cobrando os textos, né, me leva a fazer. Né? Então tem esses dois caminhos. Mas que quem escreve sabe que há uma necessidade, a essa necessidade de escrever. E isso cai diretamente naquela primeira pergunta, né? Se faz sentido você continuar escrevendo. Faz sentido, porque é uma questão existencial de quem escreve. Quem escreve quer colocar para fora a sua visão de mundo, as suas coisas, senão morre. E a gente não quer morrer. A gente não quer morrer, a gente quer continuar, é por isso que a gente escreve. À luz da sua própria experiência, Aderaldo, a escola no Brasil ajuda a formar escritores? O papel da escola é formar cidadãos. E dentre esses cidadãos é formar leitores. Porque quem está vivendo a plena cidadania com a possibilidade de ler os documentos dessa cidadania, ele sente em algum momento se quer ser escritor ou não. Porque existe uma luz, né, dentro do escritor, quando ele descobre, né, que quer escrever. Né? Eu descobri quando eu era já menino. Eu queria escrever, mas eu sabia que eu não tinha condições de escrever porque me faltava um conteúdo, um conteúdo, né, de sabedoria, de conhecimento. Me faltava esse conteúdo e isso dificultava a minha escrita, porque eu não sabia muito bem o que era. Isso desde criança. A escola me ofereceu um pouco de norte. Eu gostava muito de química, de física, dessas ciências estranhas, né? No sentido de que os poetas gostam mais de estar olhando a natureza. Eu gostava dessas coisas mais, né, de viagens espaciais, cosmologia. Então eu queria ser um escritor de ficção científica, mas eu não tinha conhecimentos. Né? Eu morava numa cidade no interior da Paraíba em que os conhecimentos científicos eram muito poucos. Então eu vivia no meu mundo de sonho, tentando imaginar como seria a viagem para outro planeta, olhando as estrelas, mas era difícil para colocar no papel porque eu não tinha o conhecimento, né, como é, né, que eu poderia utilizar os conhecimentos, as leis da física, as leis né, para colocar dentro das minhas histórias de ficção científica. Então isso ficou muito difícil para mim, mas a escola foi me dando essa possibilidade. Só que quando eu recebi essa possibilidade, eu já tinha mudado para outro caminho, eu tinha mudado para o caminho da poesia. Eu tinha descoberto a poesia, né? Tinha descoberto uma série de outras coisas, tinha descoberto Balzac, tinha descoberto Poe. Então eu queria, já não queria mais escrever ficção científica. Eu queria escrever agora uma literatura que pudesse refletir o mundo, né, o local onde eu vivia, e que as pessoas pudessem me ler e se encontrar dentro do que eu escrevia. A escola tem sim, né, a escola pode colocar conteúdo, recheio dentro da cabeça, né, daquele que tem a chama do escritor. Isso pode ser muito interessante, isso pode acontecer, mas o papel da escola, para mim, é formar cidadãos
e formar cidadãos leitores, né? Para mim funciona dessa maneira. E dentre esses cidadãos e esses leitores, cidadãos leitores, você de repente encontra ali poetas, escritores, né? Músicos, né? Cada um seguindo o seu caminho. Me responde agora o seguinte: o texto manda em você ou você manda no texto? Olha, essa coisa do texto mandar ou eu mandar também acontece das duas maneiras. Às vezes eu quero escrever uma coisa e quando eu sento, eu começo a escrever, sai outra, completamente diferente daquilo que eu estava querendo escrever. Eu não tenho esse controle. Então, quando isso acontece, eu aproveito isso que está saindo, né, aleatório, fora de mim, né, eu aproveito, eu digo, pô, abriu um portal e esse sujeito aqui quer sair, quer conversar comigo. Então, vamos conversar, vamos deixar ele correr. Então, isso aí acontece. Agora, outras vezes não. Outras vezes eu já sento e o texto já está, mais ou menos, a primeira frase já está na cabeça, e aí, a partir dessa primeira frase, vem saindo tudo direitinho que eu estava pensando, né? E aí a gente vai trabalhando aquilo. Então, o texto manda determinados momentos, ele realmente manda em você, né? Tem vários relatos de escritores sobre isso, né? Que estão escrevendo e de repente o texto pede para fazer uma outra coisa, né? Mas também existe o relato, né, de textos que saem já prontos, sobretudo quando você está com a cabeça quando o texto já está gestado na cabeça. Então o texto manda em determinados momentos, mas ele é mandado em outros momentos. E há momentos em que o texto manda, e que você manda, e em que você dialoga com o texto, em que o texto é maleável, ele se abre para você, ele namora com você, ele deixa se tocar, e você vai, né, confundindo os pensamentos do texto, e há outros momentos em que o texto vai confundindo os pensamentos do autor. Eu vejo dessa maneira. Afinal, Aderaldo, o escritor, ele nasce feito ou ele se torna um escritor? Não, ninguém nasce escritor. Pelo menos é o que eu observei aqui na minha vida. Tenho amigos, né, que foram alunos meus, na faculdade, né, que não escreviam nada, que não gostavam de escrever, tinham dificuldade, apresentavam trabalhos capengas, né, mas era... E de repente, um dia chega com um poema, chega com um conto, chega com uma novela, né? E, ué, mas como é que escreveu? Né? Então, em determinado momento, como eu já falei, né, essa luz se acende dentro, diz, puxa, né, pode ser que dê alguma coisa, mas é uma formação. Né? Escritor é um ofício de formação. Você vai se formando. Você tem o desejo de ser escritor, você quer ser escritor, né? Você não tem o conteúdo, isso aconteceu comigo, é o meu testemunho pessoal, né? Aconteceu comigo, isso, eu tinha o desejo, né? Mas eu não tinha o recheio. Quando esse recheio chegou, aí eu fui desenvolvendo a escrita. Escrever, você aprende. Agora, fazer literatura, não tem como, né, você aprender, porque depende daquela chama que você precisa ter, né, que alguns chamam de talento, outros chamam de dom. Mas talento e dom sozinhos não acontecem. Você precisa de uma formação, você precisa de muita leitura. Aquela coisa que nós falamos, né? De que é necessário que o escritor seja, antes de tudo, um leitor voraz. Porque é isso que forma o escritor. Ao longo do processo de aprimoramento da escrita, você desenvolveu um estilo? Como é que acontece isso? A gente sabe também, professor, que quando a gente começa a escrever, a gente tem sempre uns parâmetros, né? Eu sempre gostei, né? Os meus dois autores fundadores foram Borges e Poe, né? Jorge Luiz Borges e Edgar Allan Poe. Então, quando eu comecei a escrever,
eu pensei em imitá-los, né? Comecei a imitá-los, né? Porque o jogo de palavras deles, para mim, era muito bonito, era aquilo que eu achava. Então, eu comecei a escrever tentando escrever como Borges e tentando escrever como Poe. Isso não deu muito certo, claro, porque então você acaba desenvolvendo, né, o autor acaba desenvolvendo seu estilo próprio. Veja o caso de Jorge Amado, né, um autor que eu gosto muito e um autor até certo ponto esquecido dos estudos de literatura brasileira. Então ele tem uma fase em que a primeira fase dele, né, os romances, né, eles têm a mesma estrutura. Né? O herói dele, né, é sempre um sujeito que vem de baixo e vai entrando nas lutas populares, vai descobrindo o mundo, vai se transformando em sindicalista, que é um pouco da influência da sua opção pelo comunismo nessa primeira fase. Né? Depois ele vai desenvolvendo outras tramas, as tramas vão ficando mais complexas. Quando ele chega em Jubiabá, ele já tem uma estrutura maior, mais armada, até chegar em Tocaia Grande já não é mais o mesmo escritor lá do Suor ou do Cacau. Né? Então, isso aí. Então, a gente vai desenvolvendo o estilo, a gente vai desenvolvendo, aprimorando. O meu caso, como poeta, eu fui testando várias coisas. Toda a minha formação, ela faz parte, né, ela está dialogando diretamente com a poesia do povo, com a poesia popular, com o verso de 7 sílabas, com o cordel, com a embolada, né, com as cirandas. Para mim, é sempre essa coisa. Isso foi o que me formou pela primeira vez. Embora eu não quisesse ser um poeta desses, né, porque eu queria um outro caminho. Mas foi isso que me formou, porque foi isso que eu vivi. Então eu fui procurando, dentro da minha poesia, né, esse elemento. Chegou num determinado ponto, não muito longe, né, há 2 ou 3 anos, olha, uma vida inteira, né, e eu só encontrei esse caminho meu mesmo, esse estilo meu, eu só descobri aí em 2019, 2018, 2019, com um tipo de poema que eu escrevo, né, que é geralmente um poema narrativo, mas também tem reflexão, e eu encontrei isso aí, né, escrevendo sempre em dísticos, né, em 12 dísticos, tentando colocar dentro de uma forma fixa, né, o meu pensamento sobre o mundo. Então eu desenvolvi esse estilo. Algumas coisas foram tomadas de empréstimo de estilos pré-existentes de outros autores. Mas eu desenvolvi isso aí, e nesse estilo, né, que eu domino, porque é uma coisa que está dentro de mim, que eu já venho há muito tempo trabalhando, então eu me sinto muito feliz, muito satisfeito nesse estilo, né, e à vontade para divagar nele por onde quiser. Quanto à prosa, também desenvolvi esse estilo de prosa, né, que é um estilo mais rápido, né, é um estilo onde os personagens, embora eles tenham uma psicologia, mas eles não estão sujeitos às ordens psicológicas. Né? Então a gente vai descobrindo esse caminho, vai construindo esse estilo próprio. E é fundamental para o autor, né, desenvolver esse estilo próprio para ele poder, né, ser, como se diz por aí, né, entre aspas, um autor original. Aderaldo, tu escreves por dever, por paixão ou por diversão? Dever, paixão e diversão. Eu escrevo pelos 3. Eu escrevo por dever, porque eu tenho o dever de escrever e interferir diretamente na sociedade brasileira, porque eu quero mudar a realidade social brasileira. Nós vivemos hoje um momento extremamente desagradável e é necessário que a gente tenha esse dever de escrever, de denunciar essas coisas e colocar dentro da nossa literatura esses elementos. Então eu escrevo por dever, mas eu escrevo também por paixão, porque eu sou um homem apaixonado pela escrita, eu sou um filho de Gutenberg, então eu sou apaixonado pela escrita, embora a oralidade esteja dentro de mim, me fervilhando, mas eu acho fundamental, né, essa escrita, e eu tenho essa paixão dentro de mim. Eu vivo
por essa paixão. Não, porque se você escrever e não tiver paixão, vai sair algo muito. Se você tiver só dever, vai ficar faltando alguma coisa. Se você aliar o dever à paixão, isso vai ter uma força diferente. Ele vai ter um outro tipo de espectro. Agora, quando você pega o dever, a paixão e a diversão, aí é uma coisa, aí é o sumo, né, da vida. Você costuma brigar com seus textos? Costuma abandonar textos no meio do caminho? E quando isso acontece, quem você acha que sai perdendo? Você ou os textos? Eu brigo com os meus textos, eu abandono os meus textos, né? Faço isso, né? Também, acho que todo mundo faz, né? Muitas vezes você escreve um texto, eu escrevo um texto, quando eu vou olhar, esse texto fica, eu não vou com a cara dele. Então eu abandono isso e isso me dói muito, porque fica difícil de eu retomar esse texto, de eu pegar e tentar trabalhar. Eu tenho essa dificuldade de trabalhar os textos que eu abandonei. Não significa, abandonar não significa dizer que você, né, saltou fora, que não vai pegar nunca mais, não, porque esse texto sempre está presente. Você escreve um texto que você não quer mais saber dele, mas ele lhe incomoda todo dia. É um negócio, é uma espinha de bacalhau. Você tem que resolver isso, é necessário resolver. Eu tenho o vírus da procrastinação em mim, né, de pegar os textos e poder trabalhá-los. É muito ruim. Eu sofro muito com isso. Sofro demais. Eu tenho uma novela que está escrita já desde 2017 e eu não consigo reler. Eu não consigo reler, nem consigo ajeitar. Eu sei que ela precisa. Eu sei que ela está me chamando, mas ela está lá. Eu não vou com a cara dela. Não gosto dela. Pode ser que um dia eu goste, mas por enquanto eu não gosto. Isso me causa muito mal. É muito ruim para mim. É doloroso, né? Aquela coisa, né, de escrever. E esse é um texto que me deu prazer escrever, porque eu escrevi com dever, porque eu queria escrever um capítulo a cada dia, né? E isso não foi muito legal, porque eu me obriguei a uma disciplina que eu nunca tive, essa disciplina de escrever todo dia, né? Eu não estava escrevendo com paixão, mas alguns capítulos eu escrevi rindo, me divertindo e apaixonado. Então foi um negócio muito caótico. O resultado não me agradou. Então, mas está lá, está guardado. A qualquer momento eu vou voltar a esse texto e eu quero retomar isso. Eu saí perdendo, o texto não. Né? E os leitores talvez também, né? Aquelas pessoas que a gente sempre tem algumas pessoas que gostam de ler o que a gente escreve. Né? Mas eu fiz um teste com ele, eu disponibilizei todinho no Facebook, e isso as pessoas comentavam muito, gostavam muito, mas eu mesmo não me satisfiz com isso. Acho que ele necessita de um trabalho mais. Eu saí perdendo, ele saiu perdendo, né? A novela saiu perdendo, e acho que os meus leitores, aqueles 14 leitores que eu tenho, também saíram perdendo. Você saberia me dizer, Aderaldo, como se deu a sua descoberta para a escrita? Ou seja, como foi que você se descobriu poeta? Como foi que você se descobriu escritor? Eu me lembro como se deu a minha descoberta pela escrita. Foi um dia que eu estava lendo, que eu descobri Edgar Allan Poe. Eu achei maravilhoso a escrita dele. Eu tinha lido O Barril de Amontilado. Eu achei aquilo lindo demais, achei maravilhoso. Pode ser que eu consiga escrever uma coisa dessa. E isso ficou me instigando, eu tinha uns 13 ou 14 anos, então aí começou a minha vontade mesmo de escrever. Mas foi difícil, muito difícil mesmo. Mas foi esse encontro com Edgar Allan Poe que me fez tentar escrever. Eu quero dizer que antes eu encontrei, o meu mundo foi o mundo do cordel. O mundo do cordel entrou aqui, mas eu nunca pensei em escrever cordel. Eu pensava sempre, eu gostava muito de ler cordel, mas nunca pensei em ler até os 13 anos. Com 13 anos, quando eu descobri Poe, né, eu queria escrever como Poe, mas aí teve essa fase, né, de desenvolvimento da escrita, que com 15 eu também comecei a tocar violão. Isso me carregou para outro lugar, me fez esquecer a escrita de Poe e me aproximou de novo ao cordel e às músicas regionais.
Então foi sempre, né, um caminho de altos e baixos, de muita procura, né, de em cima, embaixo, né, mas sempre pensando nesta possibilidade de escrever. E eu sou um escritor que publiquei tardiamente, né, como dizem, né, quando eu publiquei, o meu primeiro livro saiu em 2008, né, então, meu primeiro livro por uma editora, né, aqui no Rio de Janeiro, a editora Confraria do Vento, O Alto de Zé Limeira, que eu escrevi não para ser livro, mas para ser uma ópera de uma banda de música paraibana, né, e que foi gravado, inclusive, né, a primeira área, como a gente dizia naquela época. Né? Então, mas a partir desse primeiro livro que foi publicado, eu gostei. E aí eu digo, eu vou continuar aqui a escrever. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu me lembro do momento, mas isso só veio acontecer, olha só, 13 anos, isso só aconteceu 20 ou 30 anos depois. Foi o tempo de aprendizado. Uma pergunta que é bem apropriada para o momento. Tu acreditas nos milagres dos cursos de escrita criativa? Eu não acredito em cursos de escrita criativa, né? Porque eu acho que ninguém ensina ninguém a escrever. O que acontece o escritor que vai dar um curso de escrita criativa, ele vai falar da sua possibilidade, da sua maneira de escrever, do seu método de escrever, como esse, que não é o mesmo método de quando ele começou. Né? Então, como a gente sabe que escritor vai se formando, então você tem diversas fases. Não quer dizer que nenhuma fase seja melhor do que a outra, seja mais agradável do que a outra. Não, você vai dar, são testemunhos. Então, o escritor que vai dar um curso de escrita criativa, ele vai falar de si, do seu testemunho, né, de como ele acha que pode ser, ou então de coisas que ele leu, né, e que ele aplicou dentro do seu fazer. Né? Você não consegue, né, porque o que faz o escritor mesmo, para mim, professor, é ser leitor. Quem muito lê vai encontrar mecanismos de resolver os seus problemas literários dentro da sua escrita. É isso que eu acredito, né? Eu não acredito muito em cursos de escrita criativa, não. Eu acredito que todos esses cursos de escrita criativa deveriam ser cursos de leitura criativa, isso são oficinas de leitura, para entender como determinado autor, né, desenvolveu os seus mecanismos de escrita. Para mim, valeria muito mais do que oferecer esses cursos, dizer que vai destravar. Você quer ser poeta? Venha aqui, são 10 aulas. Não é assim que funciona. Né? Isso é um curso de escrita, para observar como é que os poetas escreveram, né? Como é que o João Guimarães Rosa construiu, né, a sua obra. E veja que todo escritor tem vários tempos dentro da sua obra. Né? Uma hora ele é o Aconcagua, outra hora ele é um vale profundo. Né? Então, eu acredito nisso, eu acredito na leitura. Né? E na leitura, como tem até livros, né, dizendo, né, como ler como escritor, ler como um escritor. Né? É por aí, professor, que eu imagino que seja assim, pelo menos é assim que eu faço, é assim que eu ajo. Então eu não acredito em cursos de escrita criativa. Aderaldo, para encerrar essa nossa conversa, certamente que tu sabes dessa história. O poeta João Cabral de Melo Neto, lá do teu Nordeste, tinha certa ojeriza pela palavra inspiração. Para João Cabral, compor um poema era um trabalho cheio de racionalidade, de dedicação, de muito suor, de muito aprimoramento. Como é que se dá, no teu caso, o processo de criação? Eu acredito em João Cabral, que poesia é trabalho, romance é trabalho, qualquer espaço, território literário pelo qual alguém se meta a palmilhar é trabalho. Né? É trabalho, é cérebro, é pensamento. Né?
Mas também acredito que há, né, esse laivo, né, que alguns chamam de insight, né? Você vai na rua e vê algo e esse algo lhe chama a atenção, ele incomoda, né? E a partir daí, então, cabe, joga na sua mão. Tá aí, faz alguma coisa, né? Outro dia eu estava respondendo sobre isso, né? Você vai passando, uma coisa acontece, vem uma frase e aí você sabe que aquela frase, né, foi alguma coisa, né, algum insight. Então você pega essa frase e leva para casa, né? Você anota ali na sua carteirinha e leva para casa. E em casa você vai desenvolver, né? João Cabral estava certo, né? É cerebral, mas não é só cerebral. Tem que ter um pouco de emoção, tem que ter um pouco, né, de lirismo, tem que ter um pouco disso que se chama de inspiração, né? Tem que ter um pouco. Se não, né, também uma coisa cerebral demais, fica porque você tem que colocar a sua emoção. Alguns escritores, alguns orientadores chamam de verdade, né? De você colocar verdade dentro do seu texto. Então eu acredito nisso aí, certo, professor? Então, olha, muito obrigado por estar aqui comigo, por ter me convidado. Fica meu abraço. A gente se vê nas linhas da literatura.